Retomamos nossa leitura no verso 18. Do 18 ao 21 vamos ler. Hebreus 12, do 18 ao 21. Palavra de Deus para mim e para você. Fonte de vida. Amém. Verso 18. Capítulo 12. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, queridos, verso 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, nem a escuridão, nem a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado, até o animal se tocar no monte deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e tremulou. Amém? Senta no teu lugar, vamos entender um pouco isso. Antes vamos entender um pouco onde nós estamos. Semana passada nós meditamos sobre princípios do livro de Hebreus para a santidade, né? Isso que nós estamos falando. Hebreus nos ensinou que santidade tem a ver com uma firme decisão de nos esforçar para viver em paz com todos e todas, né? Só para relembrar um pouco, santidade e paz não nasce do nada, a santidade e paz não brota de árvore, mas é fruto da decisão de nos esforçarmos, de um povo que se esforça a se entregar àquele que é o príncipe da paz. E sabe também que um filho e uma filha de Deus são os pacificadores, gente que não gosta de contenda, né? São princípios de santidade. Nós vimos aí daqui, santidade tem a ver com quem não exclui a graça de Deus da sua vida, porque não permite que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. Porque a amargura é um mal que o mundo planta, mas só brota se a gente cultivar, né? Só se nós cultivarmos. Por isso, santo é quem corta o mal pela raiz. Se a vida machucou, alguém prejudicou, se foi injusto, se a história de vida foi difícil, é difícil, foi, mas isso foi semeado em nossa vida, isso não pode frutificar, porque nós vamos nos esforçar e nós vamos cortar esse mal pela raiz, porque a amargura não vai brotar dentro de nós, em nome de Jesus. Eu não vou permitir que o rancor, a angústia, a aflição, a tristeza tomem conta do nosso coração, né? Porque isso é um princípio de santidade, essa preservação. E finalmente nós vimos que santidade tem a ver com quem não despreza aquilo que recebeu da graça de Deus. Nós já vimos isso fartamente. Santo é quem não negocia quem é. Santo é quem não negocia os seus valores, o seu caráter por nada deste mundo. Santo é quem não se vende, é quem não troca o que Deus tem dado a ele por preço nenhum, quem tem dado de graça, porque santidade é um valor sagrado, santidade é um valor supremo, é um bem supremo que é incalculável, por isso não está na prateleira da vida aí para ser vendido, isso é santidade. Tem a ver com valorizar as pequenas coisas que Deus nos deu, valorizar os lugares que o Senhor prepara para a nossa vida, valorizar as pessoas que Deus colocou ao nosso lado, valorizar e cuidar dessa fartura de vida que Deus tem nos dado, colocar diante de nós, valorizar, isso tem a ver com santidade, isso é muito importante. E eu lembro que falamos que se a gente for muito franco, né, nós vamos ver que os maiores valores da nossa vida, aquilo que é imprescindível para ter uma vida digna, ou ainda aquilo que tem a capacidade de nos preencher, sabe? De dar um sentido na nossa vida, tudo isso não nos custou nada. Tudo isso é de graça, foi nos dado pela graça de Deus. E assim nós concluímos que nós temos à nossa disposição, sem pagar, tudo que nós precisamos para viver uma vida em santidade. Isso é importante que a gente entenda, tá bom? Lembre-se sempre, o que você tem, bens, dinheiro, fama, poder aqui da terra, nada disso pode produzir santidade. Nada disso nos melhora. Muito menos nada disso vai nos preencher e satisfazer a nossa existência aqui na terra. Essas coisas que nós queremos tanto, que a gente se mata para ter, essas coisas que não conseguem nos dar satisfação, não nos preenche. Segundo Jesus, isso tudo é perecível. Segundo Jesus, a ferrugem vai comer, o ladrão vai roubar. Nós vamos ficar sem. Tudo isso vai passar. Mas o que Ele nos deu de graça é eterno.
E é isso que dá sentido na nossa vida. É importante que a gente entenda isso em nome de Jesus, amém? Mas na sequência, nós voltamos a ler hoje, o nosso texto começa nos lembrando de uma passagem do livro do Êxodo, uma passagem antiga, para nos ensinar o que vai levar essa vida de busca pela santidade. Porque nós já estamos lendo há um bom tempo, e eu acho que eu não expliquei, né, mas vou comentar agora, que esse texto é o texto escrito aos Hebreus, né? Você já parou para pensar nisso? E é um desafio, porque o que está por trás da intenção do escritor desse texto, depois de tanto tempo ele quis atribuir a esse texto a um povo que não se chamava mais assim, porque os hebreus já não eram mais hebreus, né? E ele resolveu lá no ano 70, sei lá, no primeiro século, depois de muito tempo, escrever um livro aos hebreus. Por que será? No primeiro século, o povo de Deus já não se reconhecia mais como hebreus. E nós temos lido sobre esse povo, que tinha uma forma de entender Deus muito peculiar e que tinha a ver com o que eles entendiam antigamente. Esse povo se vale dos textos, das tradições do Antigo Testamento, sobretudo da tradição do Êxodo. Isso não é à toa. Por isso o livro é o dos Hebreus. Foi escrito para eles. Porque Hebreus era o nome do povo de Deus dos primórdios, no começo. Nem sempre foram os judeus, né? Judeu é outra coisa. Judeus só veio depois, inclusive depois da queda do Reino do Norte e da permanência do Reino do Sul. Só para você entender, o filho de Davi, Salomão, fez muita barbaridade, mas fez coisas horrorosas, e depois de muita barbaridade, ele conseguiu atrair o ódio de muita gente, inclusive da população, e ele causou uma cisão no país, dividiu o reino. Tinha Israel do norte e tinha no sul Judá. Era o reino do norte e o reino do sul, isso depois de Salomão. A capital do reino do norte era Samaria. A capital do reino do sul era Jerusalém, que era situada em Judá. Então era Israel no norte e Judá no sul. O reino do norte caiu, os assírios vieram e destruiu tudo. A população que restou ali teve que fugir para o sul, com medo, se refugiou no sul. E assim o sul se fortaleceu, o norte foi abandonado. O sul se fortaleceu e passou a concentrar toda a tradição do povo, lá no sul. Inclusive a tradição religiosa. E a partir do sul, de Judá, surgiu o judaísmo, então, que é a religião mais conhecida, e daí vieram os judeus, que é conhecido como judeu até hoje. Mas nem sempre foi assim, porque antes de tudo isso, os antepassados eram os hebreus, é o mesmo povo, mas é o primórdio da história, eram os hebreus, o povo que foi formado pelas 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, se formou o povo hebreu, o povo que acabou sendo escravo no Egito, e de lá foi tirado por Deus. Não eram os judeus, eram os hebreus antigamente. E é interessante isso. Foi esse povo hebreu que saiu do Egito e teve a oportunidade de chegar no monte, aquele monte que Deus disse que o povo deveria ir para adorá-lo quando fosse liberto do Egito. É desse povo aqui que nós estamos falando. O texto, depois de tantos milênios, escreveu um texto aos hebreus. Desafiador isso, né? Como se estivesse escrevendo um texto para os primórdios, para o começo da nossa história, né? Esse povo então foi, e eu não sei se você se lembra, quando Deus libertou os hebreus da escravidão, eles caminharam 3 meses e chegaram ao Monte Sinai. Não sei se você já leu o Êxodo, e foi lá que eles tiveram um grande encontro com Deus. Foi no Monte Sinai, aliás, que eles tiveram um encontro terrível com Deus, diga-se de passagem, porque o Senhor descia sobre aquele monte, e o povo era proibido de tocar a montanha sob pena de morrer. Os animais não podiam chegar naquela montanha, senão morreriam todos. Eu estou aqui falando, nós estamos no Êxodo capítulo 19, verso 23. Eu estou falando isso porque o texto está lembrando. Está escrito assim no versículo 23 do capítulo 19 do livro de Êxodo. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare como santo. Êxodo. O que tornava essa montanha santa? É porque ela era muito alta? Tinha muita pedra? Não. A presença do Senhor nela tornava essa montanha um lugar santo. Quando Moisés chega diante da sarça, antes de ir para o Egito,
a sarça pegava fogo e não se consumia, e uma voz dela disse: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque este lugar que você está é santo. Por que é santo? Porque ali estava manifesto a presença de Deus. É o que torna tudo santo, é a presença do Senhor. E o povo não podia se aproximar daquele lugar de qualquer forma. Eles não podiam chegar ali sob pena de morrer, porque a fonte de toda a santidade estava ali, e ninguém chega ali de qualquer jeito. Assim, Hebreus lembra a comunidade depois de tantos séculos que eles deveriam buscar o vivo e novo caminho para a santidade. Quer dizer, se o povo hebreu não podia chegar no monte, que era santo porque Deus ali estava, era terrível, morreriam, a comunidade depois de tanto, não era como seus antepassados, eles agora tinham que procurar, através de um outro caminho, como nós lemos no outro dia, um novo e vivo caminho, uma outra forma de alcançar a santidade. Aqui não tem mais montanha. Os antepassados chegaram no Monte Sinai e era terrível. Por quê? Porque a montanha estava em chamas, e tinham trevas, escuridão e tempestade, e haviam palavras que eram terríveis de suportar, ninguém podia suportar de ouvir, e quem tocasse seria fulminado, até os animais, e o espetáculo era tão terrível que até Moisés declarou que ele estava apavorado e trêmulo. Está escrito aí, sim ou não? Está lembrando então de uma tradição lá do Êxodo, e toda essa descrição do Êxodo, deste monte em que Deus se manifestou, dizem os que são mais sabidos, que estudam, que é porque a montanha era um vulcão, tratava-se de um vulcão, o Monte Sinai era um antigo vulcão, e de um vulcão sai fogo, sai fumaça, sai chama terrível, o estrondo, a escuridão, tempestade. Então me parece que essa montanha ela tinha peculiaridades muito fortes, e eles entendiam aqui como uma manifestação do Senhor, e glória a Deus por isso. Hebreus está conclamando a comunidade a buscar santidade, porque eles não precisavam mais passar por nada disso. Não precisava mais de fogo, não precisava de montanha, não precisava não, pelo contrário. Para eles a santidade não precisava passar por Moisés, por chama, por nada. Santidade passava pelo sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É um novo caminho de santidade, é uma nova forma de buscar ser santo. Ok? Vamos entender isso. Versículo 22, compreenderam aqui porque nós lemos isso? Tudo bem? Ninguém entendeu nada? Se entendeu, diga glória a Deus. Por isso que esse negócio de chama e tempestade. Versículo 22, ele vai dizer o seguinte, até o 24. Mas vocês não chegaram lá numa montanha cheia de fogo, vocês chegaram no Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, chegaram a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vamos entender, quer dizer, para o escritor de Hebreus, apesar de toda a tradição antiga, as coisas mudaram, e graças a Deus por isso. O caminho de santidade agora é outro. Porque santidade, aquela sem a qual ninguém verá o Senhor, não passa mais pela tradição, não passa mais pela religião, nem pelo local de adoração. Vocês se lembram dos fariseus, que se achavam santos porque eles eram separados? Nós somos de Deus, separados de tudo, nós somos da nossa religião, e por isso nós somos santos. Pois é, não passa por nada disso. Eu não sei se você entende, por exemplo, o lugar de adoração é o que é o lugar santo. Que lugar é esse? Não é mais um lugar, não é mais um templo, não é mais uma igreja, não é mais uma religião. Quem lembra da samaritana? No poço em Samaria. Jesus chega a ela, e ela toda aflita, porque ela descobriu que ela está diante de um homem de Deus, diante de um grande... Ela diz, tu és profeta, o senhor sabe tudo de Deus. E ela pergunta o quê? Onde é que a gente tem que adorar o Senhor de verdade? É aqui no nosso monte em Samaria, no norte, ou é lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém, é lá que se adora? E a resposta foi qual? Nem aqui nem lá, querida. Não é nem monte, não é nem templo, mas não é em nenhuma tradição, mas é em espírito e em verdade. Presta atenção aqui. Quer conhecer a verdade e o espírito? Jesus diz a ela. Quer conhecer como se adora a Deus? Eis aqui aquele que fala contigo. Eu sou o Messias, ele diz para ela. Eu sou a fonte de toda adoração e santidade. Jesus diz para ela.
Por isso que ela fica toda empolgada e sai correndo evangelizando, falando, eu conheci o Senhor, eu conheci o Messias. Então veja, a adoração verdadeira e em espírito, assim como santidade, passa por Jesus Cristo. É isso que Hebreus está dizendo aqui. Passa pelas promessas de salvação, pela glória que será revelada a quem se render à cruz de Cristo e ao seu sacrifício. Isso é santidade. Passa pelo sangue derramado por Jesus, que nos deu uma nova aliança com Deus. A partir dele, todo relacionamento com Deus, toda a santidade, passa por quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Isso é santidade. Antigamente, santo é quem era da igreja, quem não era, está no inferno. Não, santo é quem se rende a Jesus Cristo, quem se rende à cruz de Cristo, quem toma sobre si a sua própria cruz, se nega e se torna uma nova criatura, que nasce de novo. Isso é princípio de santidade, isso é importante que a gente entenda. Hebreus lembra a comunidade lá, vocês não se aproximaram de montanha nenhuma, vocês se achegaram a Deus, vocês se achegaram a Jesus, que é o mediador de uma nova aliança, e ao seu sangue aspergido na cruz do Calvário. É isso que vocês se achegam, é isso que é fonte de santidade. Entende a diferença? Compreende aqui? Não é mais... Assim, às vezes na igreja tem essa noção, é santo, não é santo, entendeu? Foi ungido pastor, é santo. Aí o outro que não foi, não é santo. O altar só pode pisar o santo. Santidade é outra coisa. Santo é outra coisa, tá bom? Não tem canonização aqui, não se preocupe, em nome de Jesus, tá bom? Mas aí no verso 25 ele vai dizer assim, cuidado. Quando a Bíblia fala cuidado, toma cuidado, tá? Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, eles não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte direto dos céus. Isso merece ler de novo. Cuidado, não rejeitem aquele que vos fala. Se os que recusaram ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto a nós, mais a nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte direto do céu. Cuidado, não rejeitem aquele que fala com você direto dos céus. Porque os antepassados, os hebreus, rejeitaram aquele que vos falava da terra. Quem? Moisés. Quem é aquele portador que falava com o povo? Moisés, falava aqui da terra. Eles rejeitaram, e isso não foi bom. Eles não escaparam, não deu certo. Imagina vocês rejeitarem aquele que vos fala, agora não tem Moisés, direto do céu. Aí nessa hora tem que parar tudo, né? Porque aí eu penso o seguinte, tem alguém que fala conosco direto do céu? Vou perguntar de novo. Tem alguém que fala conosco direto do céu neste lugar? Tem ou não tem? Se tem falado, é a partir de onde que é falado? Da terra? Quem é que tem falado conosco? É o profeta? São os pastores? É o padre, é o teólogo, é o psicólogo, é o psicanalista, é o filósofo. Quem é que tem falado? É daqui da terra? Nós temos que entender. Eu adianto para vocês que, como Hebreus aqui, ele está dizendo, nenhum desses que nos fala aqui a partir da terra resolve nada. Porque Moisés falou, e olha que Moisés falou e falou muito, mas não adiantou nada. Toda a lei, todos os ensinamentos, toda a Torá, tudo que o povo recebeu de Moisés não levou o povo hebreu a nada. Por isso, entenda, nós temos que entender o que esse versículo está nos alertando nessa noite. Presta atenção aqui. Cuidado disso, porque os antepassados rejeitaram o que lhes foi dito da terra, e eles não escaparam. Imaginem rejeitar e se desviar daquele que nos adverte direto do céu. Meu irmão, minha irmã, presta isso aqui, se tem algo que me nutre, assim, que me alimenta de um jeito, é corpo, alma e espírito, assim, é a convicção de que do céu tem vindo e tem que vir palavras para a nossa vida. Esse é o maior empenho e o temor da minha vida, que dos céus venham sempre palavras que nos alimentem, e que grande alegria é quando eu vejo o Espírito Santo de Deus testificando as palavras que Ele manda para essa igreja. Isso para mim é o que me faz acordar de manhã. Isso é perfeito. Quando o Senhor diz sim, porque elas têm sido e precisam ser a lâmpada para que nós possamos enfrentar esse mundo que nós temos que enfrentar. As pessoas enfrentam a vida que está lá fora na raça, sozinha,
no peito, na garra, e estão mal, e estão afundadas, e não vê sentido na vida, e não vê... Por quê? Porque tem uma fonte de toda razão, sentido, de toda força. E essa fonte vem do céu, não vem daqui da terra. Então, se não buscar, presta atenção, não se engane, a vida aqui na terra não brota do nada. Você quer viver? A vida aqui na terra não brota de lugar, ela brota da palavra que vem do céu. Existe algo da parte de Deus que quer fazer você viver, e isso vem de Deus, é uma palavra que vem do céu. Vou lembrar algo que você conhece de cor salteado. Isaías 55, você já sabe, versículo 10 e 11, Isaías diz que o Senhor diz, é uma profecia: assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não volta para o céu sem regar a terra, e fazer a terra brotar e florescer, e produzir semente para o semeador, e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito pela qual eu enviei. Entenda esse versículo de uma forma definitiva. O Senhor compara as suas palavras com a chuva que vem do céu. E diz que essa chuva que vem do céu, que faz brotar a terra, que faz florescer e alimentar, porque é do brotar da terra que vem o pão para o faminto. E ele compara isso com as palavras que vêm do céu, as palavras que vêm da sua boca. Não é a palavra do pastor, não é a palavra da inteligência humana, não é da teologia cheia dos seus... Não é a palavra da doutrina, da lei, é a palavra que vem do céu, é que vem direto da boca de Deus. São elas que nos alimentam e produzem vida e satisfazem a nossa fome espiritual, a nossa fome de vida. Eu não consigo entender como alguém vive sem a palavra, porque ela é a fonte de toda a vida. Ela que nos alimenta, ela que nos nutre, ela que nos preenche para que a gente não sinta fome. Essa fome desse buraco que está dentro de nós. É ela. Como é que a gente vive sem ela? Presta atenção nisso, é muito importante. Vida aqui na terra não brota do nada, nem do nosso intelecto. Vida na terra não brota da nossa tradição religiosa. Vida na terra brota daquilo que vem do céu. O que vem do céu? As palavras que saem da boca do nosso Deus. Elas são fonte de vida e alimento para o faminto. Essa analogia que Deus está fazendo em Isaías. Assim como a chuva produz alimento que sacia a tua fome física, as palavras que saem da minha boca vão nutrir a tua vida, vão te alimentar do alimento da tua alma e do teu espírito. É muito importante isso. Portanto, nós vamos estar atentos, porque Hebreus diz o quê? Cuidado com o quê? Cuidado quando Deus fala. Cuidado quando as palavras têm vindo direto do céu, mas nós rejeitamos. Eu não sei, eu nessa hora eu fico preocupado. E é muito interessante que o texto diz aqui, que aqueles que rejeitam as palavras que vêm do céu, se desviam de Deus. Se desviam de Deus. Imagina a cena comigo, vamos pensar, lá do céu, Deus envia uma palavra e quer falar conosco. Deus usa o Espírito Santo de Deus para nos ensinar sobre o que Ele espera e manda a palavra. Mas quando a palavra vem e vem direto para nós, a gente, se desvia. E ela... Sabe aquele momento que a igreja está lá, calada, como vocês estão agora, plena, cheia, a palavra está sendo ministrada, mas quando ela vem na nossa direção, quando ela vai bater aqui, a gente se desvia? Sabe? Não sei. A gente desvia porque a gente se recusa a ouvir, se recusa a receber o que a gente ouviu. A gente trava o coração. A gente fala, não é comigo o negócio. Você desvia. É para você, irmão, tá vendo? Deus falando com você, desviado. Mas quem desviou foi você, não foi ele. É importante, isso para mim é muito sério. Sobretudo porque, semana passada eu aprendi que a gente não pode fazer o que a gente gosta de fazer, que é desprezar aquilo que a gente recebe da graça de Deus, sim ou não? Aquilo que a gente recebe sem pagar. E eu queria dizer para você, palavra de Deus, se é de Deus, é de graça. Você não paga por ela, ninguém paga. Nunca você vai poder pagar por aquilo que Deus abre a sua boca para dizer na tua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Para mim, isso é um enorme problema para quem entende que é crente. Porque nós temos que entender, inclusive que nós já falamos fartamente, que nós temos que aprender, entender o que é ser movido pela graça de Deus. Porque só a graça de Deus nos salva. Não tem outra fonte de salvação.
Não acho que nós vamos merecer ser salvo ou comprar a nossa salvação. Só a graça nos salva. Você nunca vai pagar. Tudo que nos salva é de graça. Tudo. Não tem preço. Você nunca vai poder pagar. Salvação é da graça. Você nunca pagou e não vai pagar um centavo por ela. Por isso Paulo diz, em 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele diz assim, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus de graça, e que vocês não são vocês mesmos, vocês não sabem, vocês foram comprados por um alto preço. Quanto vocês pagaram? Nada. Assim também é com a palavra que vem do céu, que saiu da boca de Deus, é a mesma coisa, ela é de graça. Não precisa me entender isso. Um pregador pode, porque a Bíblia diz, ser sustentado por aquilo que ele faz, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, então não tem problema nenhum. Mas veja, nunca um salário pode ser a motivação de quem ministra a palavra de Deus, nunca, nunca. Senão, a palavra que está sendo ministrada não é de Deus, porque ela tem que ser de graça. Eu quero que você entenda isso, é importante demais, nós temos que compreender isso. Tem até quem cobra para ministrar, não tem? E você sabe o que me mata? Não é que a pessoa cobra para ministrar, o que me mata é que quando cobra para ministrar, as pessoas valorizam e acham que é bom, porque pagaram. Por quê? Porque você aprendeu semana passada comigo que quando é de graça a gente não valoriza, despreza, né? Por quê? Porque para o mundo, valor tem a ver com preço, com dinheiro. Isso está na cabeça das pessoas. O que é bom e tem valor é o que custa. E se não custa nada? Se não custa nada, eu tenho a hora que eu quiser, então eu desprezo. Querido, em nome de Jesus, presta atenção, isso é muito sério. Isso é um problema. Eu estou falando tudo isso porque a gente não pode medir as coisas neste lugar, ou em qualquer lugar que você estiver diante do Senhor, por dinheiro. Nós precisamos de dinheiro, não se engane. Sem dinheiro não acontece. Sem dinheiro não tem obra de Deus, sem dinheiro não tem essa igreja, sem dinheiro não tem essa cadeira, sem dinheiro não tem essa luz, sem dinheiro não tem nada. Mas o dinheiro nunca pode ser para nós medida de valor, porque dinheiro é dinheiro e valor é outra coisa. Valor é o que você tem aí na tua alma, no teu espírito, no teu coração, na tua essência. Isso é valor. Dinheiro não é isso não. E eu estou dizendo isso também porque Hebreus me alertou para eu tomar cuidado, para não desprezar aquilo que vem do céu para a minha vida, sobretudo porque se veio do céu, veio de graça, e se veio de graça eu vou desprezar, porque não tem valor. É um problema. E eu quero que você tome isso para você em nome de Jesus, porque para o mundo de hoje, é de graça, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. O problema da gente levar cobertor para morador de rua, qual que é? Numa noite de frio, sem o cobertor ele morre, mas no dia seguinte ele joga fora. Por quê? Por que ele joga fora? Porque foi de graça, e vai ter outro. Porque o que é de graça não tem valor. Eu não olho para aquele cobertor e falo, esse cobertor me ajudou a não morrer essa noite. Ele é precioso, ele tem valor. Não, é de graça, eu jogo fora. Querido, em nome de Jesus, para o mundo de hoje, se é de graça não tem valor, se não tem valor eu posso rejeitar, eu posso desprezar aquilo que eu recebi de graça. As pessoas estão aprendendo a valorizar só o que custa preço. Só isso que importa para nós. E eu estou dizendo para nós, porque não são os nossos valores, mas o mundo quer nos ensinar isso. Ultimamente a gente tem vivenciado umas coisas meio bizarras no nosso mundo. Estranho demais, eu estou até assustado. Eu estava esperando ela no carro, e eu estava lendo no negócio um testemunho de uma mulher que assinou um contrato, contratou uma mentoria do coaching mais famoso do momento aí agora, por R$250 mil. E ela não tinha dinheiro. Aí o que ela fez? Ela foi no banco, fez um empréstimo de R$75 mil para dar entrada no contrato do coaching. 250 mil, e ela fez o empréstimo. Pensa comigo, a fulana assinou um contrato de 250 mil, isso é matéria, não estou eu falando, para ter uma consultoria, para aprender, aliás, uma consultoria furada, para aprender a se dar bem e ganhar muita grana. Presta atenção. Tem garantia de que vai ganhar grana? A garantia sou eu, né? Como diz o Gadelon. Não tem garantia nenhuma, mas as pessoas dão um valor louco para isso, e elas pagam, elas empenham, elas se endividam para pagar isso, porque isso tem valor para ela. A mentira tem valor.
Sabe o precioso do testemunho, que foi legal? A mulher se deu conta que ela tinha feito uma burrada. E ela se deu conta logo em seguida. E no prazo legal, porque você tem um prazo, por lei, de 7 dias, para desistir de qualquer coisa, ela tentou cancelar o contrato. E sabe o que a atendente falou para ela no telefone? A senhora quer cancelar, mas eu vou orar pela senhora, e a senhora não vai desistir, em nome de Jesus, porque isso é coisa do diabo querendo impedir a sua prosperidade. Eu vou orar pela senhora, a senhora não vai desistir não, a senhora vai continuar. A mulher foi para a justiça, ela está... Eu quero que você entenda, olha onde nós chegamos, olha que ponto nós chegamos, e nós crentes estamos valorizando coisas que, cadê o valor? Cadê o que realmente é caro para Deus? Nós estamos medindo tudo por grana, isso é um problema enorme, que você precisa, isso para o mundo hoje tem valor, porque quanto mais caro, melhor, e as pessoas pagam e ficam felizes, porque está pagando uma fortuna para ser enganada. E o que é de graça? A minha esposa fala, essa igreja nunca vai ser cheia, porque vocês estão de graça, aí a palavra diz, por que de graça? E eu fico pensando nisso na nossa vida. Qual é o problema desse mundo focado em se dar bem, em tudo isso que nós estamos assistindo, inclusive falando pela igreja? Ou qual é o problema dessas teologias, dessas igrejas onde a grana fala mais alto que tudo? Qual é o problema? O problema é que Deus mesmo é de... Se o foco da igreja é dinheiro, o foco dessa igreja não pode ser Deus, porque Deus é de graça, não tem dinheiro. Esse é o grande problema, e as palavras que Deus ministra são como a chuva. Deixa eu falar para você, choveu semana passada, você pagou quanto para chover? Quanto custa a chuva? Então, veja, nós temos que estar muito atentos com o mundo que a gente vive, com isso que está sendo ensinado para mim e para você, porque estão criando uma confusão louca, e na cabeça das pessoas isso está transbordando, porque as pessoas estão tomando posse daquilo que eles entendem que é valor, mas é valor para quem? Não é valor para Deus. E se é de graça, então não tem valor. Eu não me preocupo, porque é de graça, toda hora eu posso ter. Não tem valor nenhum. E com isso, quando a igreja precisa, por exemplo, de uma mixaria para fazer algo para as crianças carentes da nossa comunidade da periferia, para participar disso é um parto. Por quê? Porque não me custa nada mesmo, então, nem que me peça, é tão pouco, não me envolvo. Um valor disso, qual é? Nenhum. Isso devia chamar nossa atenção. O que é de graça não coloca medo na gente, não nos atrai. Porque a mulher no telefone colocou medo na mulher. Porque é isso que faz a gente, né, gastar a grana. E aí eles usam Deus e o diabo para colocar medo, porque o medo tem valor. E eu quero que você tome posse. Fazer um evento para edificar vidas, por exemplo, cobrando um valorzinho irrisório, inclusive valor não é para enriquecer pastor não, é valor para a gente partilhar o pão com os famintos, o envolvimento, zero. Por quê? Porque o que não é mensurado em muita grana não tem valor. Vou perder meu tempo com um negócio de R$30, não vou. Bota 3 mil, que você vai ver como, nossa, vou fazer um empréstimo. Isso está na mentalidade das pessoas. E aí Hebreus diz, cuidado, porque Deus é de graça, cuidado, presta atenção, se não tomar cuidado, nós vamos acabar desvalorizando aquilo que tem mais valor na vida. Deus passa a não ter valor, não confunda preço com valor, pelo amor de Deus, são duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Você compreende isso? Está claro isso sim ou não? Aquilo que é bem supremo, aquilo que tem valor, não tem preço. Nunca você vai poder pagar. Não se engane, em nome de Jesus. Quem põe preço em tudo, pensa que a obra de Deus não tem valor também. Porque a obra de Deus é de graça. O reino de Deus não tem valor. É de graça. O reino de Deus é de graça. Presta atenção. As palavras que vêm do céu como chuva, é de graça. E por isso, Hebreus diz, cuidado para não rejeitar aquilo que vocês recebem do céu. Porque palavra boa é aquela que cobra o ingresso, porque agora virou moda. Fecha o estádio, cobra um ingresso de R$1.500 para ir lá ouvir o pregador. E essa palavra é boa, por quê? Custou R$1.500. Isso é de graça? De graça tem toda hora, então não valoriza. Esse é um problema nosso. E nós temos que tomar cuidado com essas coisas de casa espetáculo. Aqui sim é bom por quê? Porque custou. Deus não te chama para se envolver com o que custou, Deus te chama para envolver com a graça dele. E para fazer tudo de graça em nome de Jesus. Por essa razão,
eu tomei uma decisão e eu estou no intuito de ajudar vocês, tá bom? Nós vamos começar a cobrar tudo agora, pela bênção. 250 mil por culto, tá bom? Você acha? Não, brincadeira, não vou cobrar nada. Mas em tempo de crentes desviados de Deus, porque estão rejeitando aquilo que vem do céu de graça, rejeitam, nós precisamos tomar posse nessa noite daquilo que nós ouvimos aqui, por exemplo, segunda-feira. Porque eu ouvi aqui segunda-feira que existe para a minha vida um amor imensurável, um amor incalculável desse Deus pelas nossas vidas que tem vindo constantemente falar conosco. Meu irmão, presta atenção uma coisa, você tem que entender, você não vem neste lugar adorar um ídolo. Ídolo não tem boca e não fala, mas você vem aqui adorar um Deus que fala com você, que tem boca e Ele fala com você, e fala no mais profundo do teu íntimo. Esse é o nosso desafio. Então quando Deus fala, com esse amor desse tamanho, nós temos que ouvir a palavra, e nós não podemos desprezar, mas temos que tomar para as nossas vidas e aceitar, e mudar a nossa vida conforme a palavra está dizendo. Mas é de graça, domingo que vem tem outra. Não perca uma oportunidade dessa, em nome de Jesus, porque isso acontece sim ou não? Ouviu a palavra domingo? Então não é de Deus, tá bom, então né? Se dane. Mas domingo tem outra. Quanto você paga? É de graça, então não valoriza, rejeita. Desvia, né? Pior, desvia. Então não adianta pensar que a palavra falou bastante, mas foi com o irmão, né? Que a palavra falou bastante com o irmão, porque esse irmão não admite seus erros. Não, a palavra falou comigo. E eu me lasco porque antes de falar com vocês, falou comigo lá em casa. Falou comigo, ela fala conosco. E aí, se os que se recusaram a ouvir, aquele que os advertia aqui da terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que fala conosco, que nos adverte direto do céu, que será de nós? Então, em nome de Jesus, que toda a reverência da nossa vida esteja presente, quando nós formos ouvir aquilo que foi preparado pelos céus, porque é isso que nos alimenta, é isso que nos fortalece, é isso que nos mantém de pé, é isso que vai fazer a gente florescer em nome de Jesus, amém? Então tome para você isso como preciosidade da palavra de Deus. Deus vem e Ele não é um ídolo, Ele é Deus vivo, e Deus vivo fala. A Bíblia fala, essa estátua aí tem boca, mas não fala, tem braço, mas não aperta, não abraça ninguém, tem perna, mas não anda, mas Deus não é ídolo, Deus é de verdade, Ele fala, e quando Ele fala direto do céu. Você sabe quando Ele fala com você, quando tem alguém aqui falando com você que não é Deus, você também sabe. Quando Deus falar, não rejeita, pelo amor de Deus, não desvia não, que a gente acha que desviado é quem não está indo para a igreja mais, né? Às vezes tem desviado dentro da igreja, você acha? Tem? Segundo Hebreus tem, está dentro da igreja, está ouvindo palavra, mas está, não foi para mim não, foi para o meu marido, aquele miserável. Foi para o seu marido mesmo, mas foi para você também ou não? Porque quem está falando é Deus, e Deus consegue falar com 7 bilhões e meio de pessoas ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Ele é Deus, então está falando contigo em nome de Jesus, toma posse disso, amém? Você toma posse dessa palavra? E eu encerro essa leitura do capítulo 12, e essa noite, lendo o versículo 26 a 29 para encerrar, diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora Ele prometeu, ainda uma vez mais vou abalar não apenas a terra, mas também abalarei o céu com as minhas palavras. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Ele está dizendo, as palavras de Deus abalam a estrutura deste mundo, transforma aquilo que pode ser abalado em algo inabalável, a palavra de Deus. Portanto, já que nós estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoramos a Deus de modo aceitável, com reverência, com temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Parece um vulcão jogando lava na nossa cabeça. As palavras que Ele profere, treme a terra, treme os céus, abala tudo em nome de Jesus. Então, queridos, a minha oração é que a palavra de Deus possa abalar as nossas estruturas, porque enquanto ela não fizer isso, não tem saída para nós. Quando a palavra de Deus, enquanto ela não for lá e mexer com a nossa base, quando o chão não tremer debaixo do teu pé, porque a palavra falou com você e você temeu, não tem jeito para nós. Então, essa é a minha oração, que elas abalem as nossas convicções, que aquilo que saia da boca de Deus, venha e mexa com tudo, e permaneça somente aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Que a palavra tenha esse poder sobre nós, de desmontar aquilo que
o que vai sobrar é um reino inabalável. E o que vai sobrar é um homem e uma mulher de pé, diante do Senhor, sustentado pela palavra, que vive o que a palavra ensinou. Isso é alguém inabalável, é o que o Senhor tem para mim e para você. Que a palavra de Deus possa fazer tremer tudo, o que preciso for, para jogar por terra todas as nossas convicções, para que sobre somente o que o Senhor, Deus soberano, espera de nós, em nome de Jesus. Amém? Essa é a minha oração para você nessa noite. Isso é o que o livro de Hebreus tem para mim e para você, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Cuidado, não desprezemos aquilo que nós recebemos de Deus de graça, como chuva, que nós não pagamos, mas é ela que nos alimenta, porque sem chuva você não tem arroz para comer, e sem a palavra de Deus, de graça, você não fica de pé em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Deus é bom? Então pode até aplaudir Ele, glória a Deus. Aleluia.